fundamentadas. Queria já chamar o pastor Getúlio, né? Uma salva de palmas a Jesus, pelo Getúlio de Jesus. Amém. Pastor Getúlio já é de casa, né? Ele já faz parte aqui da Alcance Piraquara, e nós não abrimos mão dele, né? Ele vai estar sempre conosco aqui. E é uma honra receber você aqui, pastorzão. Você está em casa, você tem liberdade, você conhece já os irmãos pelo nome, né? Se quiser, né, dar uma exortada neles, você pode fazer isso também, né? Mas é uma honra receber o senhor aqui, pastor. Pai, obrigado, Jesus, pela vida do pastor Getúlio, pela vida da pastora Elda, Senhor, dessa família, Senhor, seus filhos, Deus que tanto tem nos abençoado, Senhor. Nós agradecemos o Senhor, Pai, porque temos homens e mulheres, Pai, que têm cuidado, falado ao nosso coração. E essa casa respeita, admira, Pai, a unção que há sobre a vida do pastor Getúlio. Nós oramos agora, Pai. Fala conosco, como o Senhor sempre fala. Para a glória do Senhor, Pai. Oramos e declaramos isso. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados. Graça e paz. Abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas, capítulo 4. A minha esposa não está comigo hoje. Nós estivemos no culto de manhã, lá na Alcance. E aí recebemos visita agora à tarde. E eu venho já de dois dias. Nós tivemos o seminário, nosso primeiro seminário de libertação online. Foram 8 horas de aula. Então, falei 4 horas ontem à noite, antes de ontem, falei mais 4 horas ontem à noite. E sobre libertação, o tema é um pouco pesado. E falar 8 horas sobre isso dá uma descarregada na bateria da gente. Então, ela preferiu ficar em casa descansando. Eu expulso os demônios e ela descansa. Estou brincando, se ela souber dessa brincadeira... O que eu faço? Bom, queridos, é uma alegria estar aqui com vocês sempre. Eu amo muito a igreja aqui de Piraquara. Não é de hoje que eu acompanho vocês, né? Eu me lembro que quando vocês estavam lá no templo, de frente com a BR, e estavam cogitando uma mudança para cá, eu tive um sonho à noite. E no sonho, o Leandro, não era o Valdomiro, que era o pastor na época, mas quem me mostrava o templo em construção era o Leandro. E eu tive esse sonho à noite do Leandro me mostrando essa igreja sendo construída, já estava pela metade, e eu não sabia nem onde era, e a gente nem tinha ideia que o Leandro seria pastor aqui da igreja. Então, eu passei a interceder pela igreja, porque eu entendo que Deus não dá visão para a gente de forma aleatória, me mostrou para mostrar. A gente tem orado por vocês, eu acredito que o destino de vocês é muito bonito, o que Deus tem preparado para vocês. Amém? Que mais eu ia falar para vocês? Sempre quando eu venho, dou uma pincelada aqui na palavra de oferta. Quem deu a palavra de oferta? Cadê o jogador? Cadê o craque? Está lá atrás. Ele falou sobre pessoas que têm pouco, né? E acabam não dizimando nem ofertando porque tem pouco. Eu entendo dessa forma também, né? Mas também eu vejo, e ele também citou isso, né, algumas pessoas, os que têm muito, também não dão porque têm muito. Então, motivo para não ter o coração aberto, motivo para ser avarento, tanto o de pequena posição econômica como o grande, todos os dois são vítimas da mesma avareza. Agora, brigar contra isso é da nossa competência. Amém? Primeiro você aprende a gerenciar o pouco, depois Deus vai te ensinar a gerenciar o muito. Mas primeiro aprenda a gerenciar o pouco que você tem. Aprenda a ser fiel com o pouco que você tem. E com certeza quem é fiel no pouco, sobre o muito vai se colocar. As pessoas estão rotulando muito a gente que fala sobre isso, de adeptos da teologia da prosperidade. Eles
estão batendo muito nisso e falando que eu sou contra a teologia da prosperidade, eles dizem. Primeiro que eu não vejo uma nova teologia, não vejo, sabe, uma nova teologia da prosperidade. E agora, o interessante é que quem é contra a teologia da prosperidade tem bom carro, boa casa, dinheiro no banco. Quando nós entendemos, irmãos, que Deus não tem filhos prediletos. Então, todos foram chamados para terem dinheiro. Faça uma distinção bem clara disso. Ter dinheiro e ser próspero são duas coisas separadas. O próspero tem dinheiro, mas nem todo mundo que tem dinheiro é próspero. Tá certo? Mas eu não acredito que Deus me chamou para ter uma boa casa, para ter um bom carro e chamou você para pagar aluguel e não ter nada. Porque Deus não tem filho predileto. Então, de fato, Ele nos chamou para a prosperidade. Agora, os dois piores inimigos da prosperidade na vida de qualquer ser humano, um foi o que o guerreiro falou, é a infidelidade. A infidelidade quebra qualquer um. Né? A infidelidade é a falta de reconhecimento de quem é o dono, de fato, da coisa. Né? E nós entendemos que nós andamos numa terra que não é nossa. Tudo Ele criou, tudo é dele. Né? Então, nós precisamos ter fidelidade no nosso coração e sermos constantes na fidelidade. Mas não de só menos importância, junto da fidelidade está a boa administração. Não existe um bom salário para um mau administrador. O mau administrador, ele ganha 10, ele gasta 15. O mau administrador, ele ganha 1.000, ele vai lá e ele dá o dízimo dos 1.000. Ele dá a oferta dos 1.000, mas ele administra mal o que ele tem. Então, o mau administrador, ele jamais pode dizer, Deus não me tem abençoado. Deus tem abençoado. Agora, você tem usado muito mal o seu dinheiro. Né? Eu me lembro de uma vez que estávamos juntos, estava eu, o pastor Luciano, o pastor Arão Xavier. Depois que eu assisti o X-Men, eu fiquei confundindo Arão Xavier. Eu falo o pastor da vaca gorda. Né? Nós estávamos num restaurante e depois a gente estava discutindo um assunto, saímos e o pastor Arão entrou numa loja muito chique, de marca de roupa. E eu tinha uma outra loja na frente dessa que eu costumava comprar minhas roupas lá. E quando ele foi entrando, que eu fui para outra loja, ele falou, vamos entrar nessa aqui? E eu olhei para ele e disse, como não ofendi, eu disse, ainda não é meu nível. Há um ditado que diz que galinha que anda com pato morre afogada. Né? Então, eu acho que eu entendo a sua prosperidade, eu aplaudo a sua prosperidade, eu admiro a sua prosperidade, torço para que você tenha sempre o melhor. Né? Mas eu preciso aprender a conviver com a minha realidade. Vocês entenderam? Essa é a minha realidade. Então, quando a gente fala de um mau administrador, é uma pessoa que ele não consegue viver com a realidade dele. Ele não consegue ver alguém comprando um carro bom, digamos assim, um carro top, e ele está de Fiat Uno. Não, ele vai lá e faz uma... Se aprovar o nome dele lá na loja, ele compra o carro. Como que ele vai pagar? Né? Ele diz, é pela fé. O problema é que na hora de pagar a prestação, a fé acaba. Né? Eu lembro muito disso, quando tinha cheque, né, irmãos? O nego dava cheque pela fé, e na hora de cobrir o cheque, cadê a fé? E aí o cheque voltava com os 3 carimbos atrás, era triste isso. Então, 2 coisas, fidelidade e boa administração. Administre bem o que você tem. Tá bom? Amém? E com certeza você vai ver a providência de Deus. Homens que prosperaram foram homens que administraram bem o que tinham. Foram homens que sabiam o dia de comer pizza e o dia de não comer pizza. Né? O dia de comer cachorro quente, né? É só você saber marcar direitinho e você sempre vai ter que sobra. Mas nunca se esqueça, fidelidade ao Senhor, tá bom? Porque ser um bom administrador e não ser fiel, pode acreditar que depois que você ajuntar, o devorador leva tudo. O senhor é muito direto, né, pastor, que o senhor fala. Porque já são 36 anos de pastorado. Eu já vi muita gente podre de rica morrer podre de pobre, porque perdeu tudo que ajuntou.
debaixo da infidelidade, foi tirado no momento que ela mais precisou. E não é esse o meu desejo para vocês. Eu quero que vocês prosperem e tenham um futuro feliz, porque isso é o que a palavra de Deus garante para vocês. Amém? Você gostou, né, do galinha que anda com pato morre afogado? Gostou, né? Provérbios do Getúlio, né? Acrescentares do pastor Getúlio. Queridos, vamos lá. Eu quero só, antes da Santa Ceia, eu quero deixar essa palavra para vocês, porque a vida desse homem já teve na boca de muita gente. Teve uma época da igreja no Brasil que se escreveu muitos livros a respeito de Jabes, né? Apesar dele ser uma figura um tanto enigmática, porque a única coisa que a gente tem de Jabes é esse texto aqui, e não se fala mais nada a respeito desse homem. Mas ele nos chama a atenção por causa da ousadia dele. E outra coisa que é interessante é que você vai encontrar a história de Jabes no meio da genealogia. Você está ali lendo aqueles nomes complicados, que tem que praticamente falar em língua estranha para falar alguns nomes da genealogia. De repente, você vai e cai aí em 2 versículos que podem transformar a sua vida. Você fala, meu Deus, que pedras preciosas são essas aqui nesse lugar, né? Em plena genealogia, né? Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 4, eu tenho, às vezes, microlapso durante a pregação. Desde que eu fui diagnosticado com burnout o ano passado, eu comecei a ter uns microlapsos, e aí vocês vão notar que eu paro um pouquinho para poder... a rapaziada diz que dá umas bugadas, né? Então, dá umas bugadas, eu tenho que parar e bater no processador, aquelas televisões antigas, para ela voltar a funcionar de novo. Diz assim o verso 9: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Aí você vai ver, queridos, que tem ponto, aqui na minha Bíblia tem ponto e vírgula. Por quê? Vai dar continuidade a essa história mais na frente. Você nota bem. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Vamos dizer assim, fecha aspas, né? E diz assim: E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores eu dei à luz. Porque Jabes, verso 10, invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo e meus termos o Senhor amplificar, e a tua mão for comigo, e fizeres com que do mal eu não seja aflito. É muito atrevimento esse cara, né? É muito difícil para a gente, até hoje, a gente falar, cara, eu vou fazer uma oração aqui agora, vem cá. Eu quero orar por você, para você nunca vai passar por luta nenhuma. Você nunca mais vai chorar. As dores do homem comum, choro de um homem comum, você não vai ter. É o que esse sujeito está pedindo aqui na oração dele. Você não tem uma outra oração em toda a Bíblia, ninguém se atreve a pedir o que Jabes pediu. É uma oração totalmente atípica. Olha só o que esse homem está pedindo. Ele diz: eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Eu quero que o Senhor possa ampliar as minhas tendas. Eu quero que a tua mão seja comigo. E eu não quero ser afligido pelo mal que aflige os homens. E o texto termina dizendo assim: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Uma oração atrevida encontrou um Deus desejoso de abençoar. E a história termina e Deus atendeu a oração desse homem. Eu quero compartilhar com vocês aqui 2 fatores, ser muito rápido, 2 fatores interessantes.
nós temos um homem que ele nasce debaixo de uma circunstância e a mãe já coloca o nome dele, criando já um estigma para o futuro dele. O nome Jabes tem a ver com o sofrimento que essa mãe teve na hora de dar à luz a ele. Então, toda vez que se mencionasse o nome dele, se faria menção de forma indireta do sofrimento que ele causou à sua mãe. Mas em um momento da história dele, esse homem decide não viver a vida que lhe estava reservada. Ele entende que ele tinha um estigma, ele iria carregar esse estigma, e ele simplesmente diz: não, eu não quero essa vida, eu quero uma outra vida que eu vou escrever. E isso é admirável. Entender que você foi projetado e que investiram, a priori investiram espiritualmente sobre você, para que você já tomasse suas decisões, já fossem todas já pré-tomadas, tomaram as decisões por você. Escreveram uma vida para você. Desde o nome que você recebeu, essa história que escreveram para você, ela foi escrita pela família na qual você nasceu, pela sociedade na qual você nasceu e cresceu, e por tudo que você aprendeu, lhe destinou a viver um nível de vida. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existe uma linha de psicólogos que eles acreditam que dá para saber que decisão uma pessoa vai tomar se você conhecer bem o passado dessa pessoa. Você sabe onde essa pessoa vai chegar. Você tem hoje nos países europeus pessoas que, desde a infância, os professores já entendem que essa criança não vai para a universidade. Por exemplo, eu estive na Alemanha, e na Alemanha já tem escolas onde os pais são chamados e a professora diz: olha, seu filho não vai para uma universidade. Muito poucos casos escapolem dessa regra que o Estado estabelece. Então, quando a partir do momento, uma situação interessante, não tem isso aqui, tem 4 anos que eu moro aqui, talvez eu não conheça tão bem. Mas no Goiás, onde eu cresci ali, Brasília, não é um estado, é um distrito federal, mas onde eu cresci, em Goiás, Minas Gerais, quando você se apresenta, quase que a primeira pergunta que a pessoa faz para você é: qual é teu sobrenome? Então, qual é seu nome? É Getúlio. Getúlio de quê? Porque dependendo da cidade, quando você citar seu sobrenome, eles já vão determinar que tipo de atenção eles vão dar para você. Isso é muito óbvio quando 2 pessoas entram na mesma loja. Entra um com um terno da Hugo Boss, com um sapato de Marte, e entra um outro mal vestido. Além de mal vestido, ele tá com um problema debaixo do braço dele, que parece que ele carrega um gambá debaixo do braço. É muito autônomo. Não cheira não, irmão. Não cheira não estou jogando indireta para ninguém não. Mas é quase que automático que o vendedor vai na cola de quem? É lógico. Isso são estigmas que a gente cria. Então, quando alguém perguntava, nessa cidade onde eu ia, qual é teu sobrenome? Por quê? Pelo teu sobrenome, ele sabe quem é você, até onde você vai chegar, porque ele vai julgar você segundo os seus antepassados. Ninguém nessa família tem formação superior. Essa família é uma família de gente humilde. Ou, dependendo do nome, não, vai parar para te ouvir, porque sabe que sua família é uma família influente. E isso acaba criando limitações dentro da gente. Como se não bastasse a sociedade que cria a limitação, nós temos também a família que muitas vezes cria limitação e determina até onde a gente vai chegar.
Eu não sei quantos aqui cresceram ouvindo a mãe e o pai dizer que o diabo te carregue. Ou vai para o inferno. Eu não sei quantos aqui ouviram da própria mãe, meninas, mulheres que estão aqui, ouviram da sua mãe dizer, você nunca vai ser uma mulher que presta. Ou você usou uma roupa, ela olhou e disse, isso aí é roupa de mulher à toa. Ou o pai olhou para você e disse, você nunca vai chegar a lugar nenhum desse jeito. E de uma forma muito sutil, o diabo começou a estabelecer uma estrada para a gente andar nela. E já começou a determinar onde você vai chegar, onde você mora. Eu moro em Piraquara. Então, eu já sei, por você morar em Piraquara, qual é o seu nível econômico, eu já sei o seu nível intelectual, e eu já sei onde você vai chegar, com raras exceções. Amém? É preconceito? É preconceito. Mas isso molda o nosso DNA. Isso molda o nosso DNA. Isso acaba impregnando na gente. E isso acaba sendo celas e cadeias que nos prendem. Então você tem um homem que já nasce debaixo de um estigma. O nome dele é, ele me fez sofrer muito. Esse é o nome dele. Toda vez que perguntarem o seu nome, você vai falar, o meu nome é, eu fiz a minha mãe sofrer muito, acabou. E você vai levar isso durante a vida. Mas em algum momento acontece a mudança na vida desse sujeito. Esse tipo, o que eu estou compartilhando com vocês aqui pode ser chamado como mobilidade social. Uma pessoa que nasce pobre, ela tem todas as probabilidades de morrer pobre. A gente não tem ascensão social no Brasil, ascensão econômica no Brasil, é muito raro. Uma pessoa que nasceu sem nada, morrer tendo alguma coisa. Aí você vai ouvir os políticos gritando, não, porque a distribuição de renda no Brasil ela não é correta, pouca gente tem muito e muita gente quase que não tem nada, a gente tem que distribuir isso, distribuir aquilo, mas isso é bom de ouvir falar. Mas aqui não, a gente entende que uma pessoa que nasceu pobre, ela tem toda a possibilidade de morrer pobre. Porque ela é bombardeada desde a infância, ela é bombardeada pela boca de um pai inconsequente, que não sabe a autoridade espiritual que ele tem sobre o filho, e ele já começa a dizer para esse menino, olha, eu quero te falar que você nunca vai ser ninguém, desse jeito você nunca vai ser nada, menino, tome decisões certas, bebendo na frente do filho. Eu vinha para cá agora, e eu vi num inferninho desse da vida aqui, eu vi uma criança dançando na frente de um boteco daquele, eu disse, cadê o pai? Uma música dessa e essa criança dançando. Aí você vai falar com o pai, fala, pai, você está matando esse menino. Não, ele está feliz. Não, ele está bebendo. Eles são esponja, crianças são esponja. Suga tudo, ao redor suga tudo. Quem é pai sabe, irmãos. E a criança está brincando ali, e você está conversando aqui, de repente você fala uma coisa errada, a criança ali diz, não foi assim não. Você fala, mas espera aí, ele não estava nem ouvindo. Ouve. Então, muita gente, e eu estou falando para vocês, e para quantos essa pregação vai alcançar, foram destinadas a ser um Zé Ninguém, a ser nada. Foi a sua mãe que olhou para você e te chamou com o nome diminuindo você. Você nunca vai ser uma esposa que presta, você nunca vai ser uma mãe que presta. E nós compramos isso. Por que eu comprei isso? Porque isso veio da boca de uma pessoa que eu estava esperando que ela me abençoasse. Aí entra a sociedade, na qual eu estou sendo formado, na qual está trabalhando. Eu tenho tudo para ser um derrotado. Aqui está Jabes. A mãe diz, me fez sofrer. E nasce em tempos difíceis. Só que num determinado momento, escuta bem o que eu vou te falar. Ele decide jogar fora a vida que tinham preparado para ele.
Eu não sei, querida, em qual momento isso acontece na vida de um ser humano, dele parar e dizer, eu não quero a vida que planejaram para mim. Porque a gente está tão preso na vida que foi planejado para a gente, que a gente não pensa fora da caixinha. A gente pensa só dentro da caixinha. Está tudo tão bom, está tudo tão gostoso, e a gente começa a celebrar no fundo do poço. Nós fazemos músicas no fundo do poço. Nós fazemos poesia do fundo do poço. Não é possível que eu estou falando grego aqui para vocês, não, né? Tá, como é que um cara faz uma música dizendo minha esposa me traiu e foi embora com meu melhor amigo? Por isso eu estou aqui bebendo. Que sofrência do inferno é essa que esse cara está cantando? E outra, e tem outros ouvindo também bebendo e dizendo é isso mesmo. E ouve, irmãos, eu estou falando que ouve. É a música do caminhoneiro que ia batizar o filho dele e no meio do caminho ele sofreu um acidente e ele olhou para o amigo dele e disse, vai batizar meu filho porque eu não vou. E muita gente ouve e curte aquele tipo de música mesmo. É fazer poesia da desgraça, é fazer poesia da miséria. São pessoas que aceitam de forma voluntária viver uma vida medíocre, uma vida derrotada, e quando chega alguém que tem uma visão melhor, você precisa rotular. Escuta bem o que eu vou te falar. O medíocre precisa rotular o excelente para se sentir bem na sua mediocridade. Ele precisa. Para o medíocre se sentir bem no seu ninho, ele tem que chamar adjetivos terríveis sobre o excelente. Então, quando você chega falando, olha, eu quero dizer para você que eu mudei de vida. Eu vou sair do buraco, a minha vida não vai ser assim, eu vou ter um carro bom, eu vou ter uma casa boa, e ele olha e diz, cai na real, rapaz, cai na real. Por que você andou bebendo? Por que você andou bebendo? Jabes diz, eu não quero essa vida, eu quero uma outra vida. E ele então vai em busca do único que pode mudar a história do ser humano. É o próprio Deus. Se você quer viver uma vida onde você é o protagonista, você vai ter que jogar fora e rasgar a sua identidade. Porque tudo que está na sua identidade a seu respeito é mentira. Tudo que falaram para você a respeito do seu futuro, a respeito de quem você é. Querido, escuta bem. Eu trabalho com libertação há 33 anos. Eu expulso o capeta há 33 anos. E o que eu vejo de pessoas vivendo em cima de uma identidade que foi o diabo que deu para ela, usou os pais, usou a família e usou a sociedade para entregar para essa pessoa uma identidade falsa. Se você quer viver algo novo, se você quer viver algo de Deus, rasga essa identidade, joga ela fora e recebe o que Deus está querendo dar para você. E a única saída é a que Jabes toma. Ele não vai reclamar com a mãe pelo nome que deu, então já adianta as pedrinhas para você. Não adianta você ficar chateado com sua mãe. Não adianta você ficar chateado com seu pai. Essa semana eu fui num sujeito que trabalha com madeira, fui pedir para fazer uma pecinha para mim, e o pai dele estava lá com ele, o pai dele, parece que era 93 anos, o pai dele tinha, foi lá, a gente conversou um pouquinho, quando o pai foi para dentro, esse homem, ele abriu o coração dele para mim. E ele descobriu que eu era pastor, e ele falou, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu estou tratando dele por uma questão de honra. Porque essa expressão que ele usou, esse velho merecia morrer à míngua, pelo que ele fez para mim. E ele começou a me contar, como o pai dele tratava ele. E na hora, eu falei algo com ele que parece que deu uma virada de chave dentro da cabeça dele. Eu perguntei para ele assim, você já parou para pensar
se o pai que você queria que ele fosse, ele aprendeu a ser? Você já parou para pensar como que o pai dele tratava ele? Aí ele se lembrou que uma vez ele estava reclamando, os irmãos estavam reclamando do tratamento que o pai dava, e o pai falou, olha, vocês têm a sorte de me ter como pai, porque se vocês soubessem do que meu pai me batia. Então não adianta você achar que você vai mudar de vida e para isso você vai ter que encontrar culpado. Eu vou te falar, o culpado é o capeta, é o diabo. É o diabo que te odeia. Não adianta você ficar olhando para a mamãe e dizer, minha mãe foi uma praga na minha vida. A minha mãe não vale nada. A minha mãe me bateu no rosto. O meu pai me machucou. O meu pai nunca liberou uma palavra de autoafirmação. Ele não teve para dar. Ninguém dá o que não tem. Então, muitos dos pais que machucaram os filhos é porque também foram machucados. Então, não adianta você ficar procurando quem é o culpado. Aqui e aí do seu lado, você vai encontrar pessoas que pararam de procurar o culpado e foram, de fato, aos pés daquele que pode mudar a história do ser humano. Amém? Por quê? Porque ele mudou minha vida. Eu também tinha uma história. Eu também tinha uma história para ser vivida. Todo mundo já sabia onde eu ia chegar. A cidade sabia onde eu ia chegar. As minhas professoras sabiam onde eu ia chegar. A minha família sabia onde eu ia chegar. Porque tinha um teto, tinha um limite. E ninguém passava daquilo ali. E eu estava condenado àquilo. Até que no dia 18 de outubro de 1985, fizeram o apelo e eu levantei minha mão para Jesus. Eu não sabia o que ia acontecer, mas Deus mudou a minha história. Ele disse, eu vou te ensinar o que é viver, você não sabe o que é viver. Eu vou te ensinar a ser feliz, você não sabe o que é ser feliz. Eu vou te dar vida, e eu vou te dar vida em e com abundância. E desse dia para cá, tem sido uma briga constante dentro de mim, irmãos. Viver a vida para a qual eu nasci naturalmente para viver, ou viver a vida de Deus, a vida que Deus tem para mim. Eu aceitei o projeto de Deus, algo novo começou na minha vida, as coisas, eu comecei a ter opção, porque sem Jesus não há opção. Sem Jesus é efeito manada mesmo. Não tem outro. Sem Jesus você vai esperneando, xingando, chorando, mas você vai trilhar o caminho que todos trilham. Por mais que você tente ser diferente. Você vai no centro de Curitiba que você vai ver as pessoas tentando ser diferente. Veste roupa preta, coloca brinco aqui, só Deus sabe onde coloca brinco. Não, eu vou ser diferente, eu não como carne agora. São pessoas tentando ser diferente, mas no íntimo são pessoas iguais se debatendo. Só existe uma forma de você ser diferente. É entregando sua vida para aquele que pode criar um caminho novo para você. Novo para você. Quantas vezes você prometeu que você não ia ser igual ao seu pai? Quantas vezes você que está me ouvindo prometeu que você não ia ser igual à sua mãe? E alguém chegou para a sua tristeza e falou, nossa, mas você é igual a sua mãe. Deu vontade de você pegar aquela pessoa e socar ela. Puxa, mas você fala igual ao teu pai. Você diz, não me xinga. Não me xinga. Mesmo tendo esperneado para não viver a mesma vida. Ou você toma uma decisão com Jesus, que pode te dar uma nova vida, ou você vai com roupa diferente, com palavras diferentes, viver a mesma vida que prepararam para você. Amém? Mas tudo começa assim, ó, eu quero. Tudo começa você dizendo para ele, como Jabes fez, eu quero. Porque toda vez que Jesus ia operar um milagre, ele fazia uma pergunta. E qual era? O que queres que eu te faça? Já estou terminando. Queridos, tem sido uma luta dentro de mim. Eu estou com 38 anos de fé. Tem sido uma luta dentro de mim, Jack, dizer não para aquilo que eu fui
formado a viver. Quem está me entendendo? Porque viver uma nova vida é você ter que dizer sim para ela todos os dias. É você ter que dizer sim para ela todos os dias e não para a velha vida. Porque todos os dias, a velha vida, a velha natureza, vai querer reivindicar o seu nome. E você vai dizer, não. Eu estou optando pela nova vida em Cristo. Deixa eu contar uma coisa engraçada para vocês. Vocês gostam de rir. No ano passado, eu senti que o Espírito Santo queria tratar comigo com respeito a dinheiro. Por vir de família muito pobre, de infância muito pobre, e quando a gente não tem o que comer, quando a gente tem uma infância que a gente passou muita fome, não teve o que vestir, né? A gente, com o pouco que a gente tem, a gente quer, não é? Medo, né? Irmãos, minha mãe não saía de casa sem levar uma banana e um pão dentro da bolsa dela. Para onde que ela ia? Ia uma banana e um pão, vai entender. Se ela fosse almoçar num restaurante, ela levava uma banana e um pão. Por quê? Medo de passar fome. Você acredita? Agora, na Suíça, a pastora de lá é uma psicóloga. E ela me falou algo interessante. Ela disse, pastor, o difícil aqui para trabalhar com os idosos é que os idosos suíços são acumuladores. Na Alemanha também. Os idosos são acumuladores. Você tem que entrar na vida dele para poder tirar as coisas que ele guarda. Por quê? Ele vive na iminência de uma terceira guerra mundial. E principalmente os que viram a Segunda Guerra, eles têm medo porque a Segunda Guerra causou muita fome, muito sofrimento, muita escassez. Então ela diz, às vezes você entra na casa do idoso que tem enlatado, que já venceu há 2, 3 anos, mas ele não quer que você mexa. Por quê? Porque a qualquer momento vai estourar uma guerra e essa pessoa já tem estoque. São pessoas que estão presas no passado. Então, quando você nasce, cresce numa vida de privação, o que você tem, você quer segurar aqui. Você diz, eu tenho que segurar, porque se amanhã acontecer, mesmo Deus ficando como seu fiador, mesmo Deus dizendo, não vai te faltar, eu sou com você, eu sou o teu Deus, eu sou o Deus proverá. Eu vou dar o teu sustento, eu vou te vestir com o melhor dessa terra. Eu vou dar de comer para você com o melhor que tem nessa terra. Mesmo assim, os traumas do passado fazem com que a gente segure tudo, tudo. E tem crente que vira acumulador. E Deus começou a falar comigo, eu vou trabalhar você. Você tá meio com medo, né? Eu falei, sempre. Sempre, gato escaldado, né? Falei, sempre. E Deus começou a trabalhar na minha vida, na minha mentalidade com respeito a dinheiro. Aí, um certo dia, eu recebi uma ligação de um pastor da Alemanha, um amigo meu, muito usado por Deus. E ele disse assim, Getúlio, eu estava orando por você hoje, e Deus mandou te falar algo. Você pode falar. Ele falou, Deus está falando que vai mudar o seu conceito a respeito de riqueza. E bateu. Bateu com o que Deus tinha me falado. Irmãos, e Deus começou a trabalhar na minha vida, trabalhar na vida da minha esposa, e a estabelecer coisas novas com respeito a dinheiro, com respeito à prosperidade, com respeito a casa, carro, tudo. Deus começou a trabalhar na minha mente. A gente leu uns livros muito bombásticos, né? Inclusive, esse pastor me passou uns livros, falou, lê esse livro para você ver. E aquilo mexeu com a cuca da gente. Estava um belo dia, eu e minha esposa na praia, num condomínio aqui no Pontal, por nome de Atami, se não me engano. É um condomínio chique. E a gente estava numa casa lá, e nós íamos para a praia, quando de repente passamos na frente de uma mansão. Irmãos, que casa linda, perfeita. Aquilo ali era quase uma nova Jerusalém, quando eu olhei para cá. Mas bonito, a casa linda e grande. E eu e a Elda parou, a gente ficou olhando, a casa fechada. Ali é a casa de veraneio. E eu disse, que casa bonita, meu bem.
Ela falou, deve ser muito difícil manter a limpeza. Você entende a coisa lá dentro, como que funciona? Aí na hora eu conversei com ela e a gente começou a rir na porta da casa. Eu disse, meu amor, deixa eu te falar. Quem tem uma casa dessa aí para ficar parado o ano inteiro, para ele vir uma vez por ano, vai se preocupar com a limpeza? E a gente achou graça do quê? De coisas que estão dentro da gente, que Deus está querendo tirar. Que Deus está querendo tirar. E a gente está ali brigando e dizendo, não, mas isso não mexe aqui não. Viver uma vida nova em Cristo é uma escolha que você faz quando você levanta a sua mão para Jesus, e é uma escolha que você precisa fazer todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Você todos os dias vai ter que estar pegando tudo que o diabo falou para você a seu respeito e pisando nisso todos os dias, porque o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É essa a promessa de Deus. Eu não sei quantos nessa noite estão com o coração aberto para entender o que eu estou falando. Não importa qual é seu grau escolar, não importa o sobrenome da família na qual você nasceu, não importa o que a sua mãe falou, o que o seu pai falou, não importa o que os seus abusadores fizeram com você, você não é obrigado a viver essa vida que você está vivendo. Você está num lugar hoje, e esse lugar se chama útero de Deus. Aqui é o lugar onde se nasce sonhadores. Aqui é um lugar onde se começa vida nova. Você precisa tomar essa decisão e parar de assumir essa postura de coitadinha e de coitadinho. E de agora aceitar a identidade que Deus está te dando. Porque o que Deus está falando a seu respeito é a verdade. Deus não é coach, que vai te dar um upzinho, que vai dar uma palavra de motivacional, não. Quando Ele fala que você é vencedor, é porque Ele está vendo em você um vencedor. Deus não mente. É contra o caráter dEle. Quando Deus te chama de minha princesa, Ele está falando o que Ele está vendo em você. Última referência bíblica, em Samaria, quando depois de Jesus anunciar o evangelho uns minutos antes de ele anunciar o evangelho para aquela mulher, acontece o incidente entre os discípulos, ele dispensa os discípulos, e quando ele volta, ele começa a conversar com os discípulos a respeito do avivamento que havia em Samaria. Foi o primeiro avivamento que houve em Samaria. Mas ele fala algo interessante, ele diz, vocês olham e vocês dizem, faltam 3 meses para a colheita. Ele diz, eu porém vos digo, Jesus disse, eu porém vos digo, erguei os vossos olhos e vede, que o campo já está preparado para colher. Escuta o que eu vou te falar. Você tem 2 formas de olhar a vida. Com o seu olhar, que foi o olhar que as pessoas fizeram você ter, ou com o olhar de Deus. Jesus diz, vocês olham e vocês dizem uma coisa. Ele diz, ergam os olhos. Quer dizer, olhem conforme eu olho. Olha da forma que eu estou vendo. Veja da forma que eu estou vendo. Eu não sei, e eu vou fazer o apelo, tá? Mas eu não sei o que Satanás falou para você a seu respeito. Eu não sei o que o diabo falou para você, usando a boca de seus pais, sua família, da sociedade, o que marcou você. Mas eu, mais uma vez, categoricamente, eu afirmo, é mentira. É mentira. Porque Deus diz, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Ele diz, eu tenho pensamentos de paz. Deus diz, e eu quero dar para você o futuro que vocês sonham. É o que está escrito. Você precisa decidir como que você vai olhar a vida. Com os seus olhos ou com os olhos dele. Mas o meu conselho para você, garota, deixa eu te falar, menina. Você está destinada a ser só um pedacinho de carne que homens vão usar a bel prazer e depois descartar.
É esse o futuro que te espera. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você foi destinado a ser um alcoólatra. Foi isso que fizeram de você, um alcoólatra, um bêbado. É só isso que você vai ser na vida. Você vai passar a sua vida toda lutando contra a cachaça e caindo. Lutando contra a droga e caindo. Foi isso que planejaram para você. E ninguém foge do seu destino. A não ser para o esconderijo do Altíssimo. Todos que conseguiram mudar a sua vida, só mudaram com auxílio do Autor da vida. E nessa noite você tem uma oportunidade singular. Não se veja dentro só de uma igreja evangélica, de um CNPJ, de uma placa. Não se veja dessa forma. Entenda que Deus te trouxe aqui nessa noite para te fazer uma proposta. E a pergunta dele é: está satisfeito com o que está vivendo? Se está, continua. Mas se não está, pula para o lado de cá que eu vou te dar uma vida nova. Amém? E todos que tomaram essa postura e que estão vivendo essa guerra, eu quero falar uma coisa para você. A sua batalha, a sua guerra, ela não é vã. Não é vã. Você vai ser uma surpresa para muitos que te rotularam e não apostaram uma moeda furada em você. Você vai ser uma surpresa para essas pessoas. Vão olhar para você e, de fato, vão dizer: quem te viu, quem te vê. Jovens com a identidade sexual machucada, pendendo para o homossexualismo. Moças com a identidade sexual machucada, pendendo para o homossexualismo. Homens totalmente dependentes e viciados. Mulheres codependentes. Foi isso que programaram para você. Mas Deus está fazendo uma proposta para você. Você não pode perseguir essa vida. Você não pode batalhar para viver a vida que que já foi destinada. Você vai batalhar para viver a vida que Deus tem para você. A opção, ela é sua. Você pode, aqui nessa noite, ter dois entendimentos. Eu estou numa igreja evangélica e tem um pastor muito bravo e radical. Falando ali em cima e está xingando todo mundo. Ou você pode entender que você está na presença do Deus vivo e tem um profeta dizendo: escolhe hoje o caminho que vocês querem andar. Porque foi essa a palavra na boca de Josué. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ficar de pé? Eu vou orar por vocês. Eu sei que tem uma caixa de presente para você, né? E eu sei que a vida com Jesus é sempre uma vida de muita surpresa. Surpresas abençoadíssimas, né? Queridos, escuta só. Na minha família, casamento não durava nada. Teve casamento na minha família que durou 3 meses. A única coisa que sobrou foi a dívida do casamento e uma criança na barriga da minha sobrinha. De 6 casamentos na minha família, só um deu certo. Minhas irmãs tudo na desilusão, meus irmãos tudo na desilusão. Essa era a cartilha. Eu agora em maio, eu fiz 31 anos de casado. Escolhe hoje. Escolhe hoje. Mas para de ver isso aqui só como uma placa, como uma religião, como a Rede Globo te ensinou a nos ver. Porque a Rede Globo ridicularizou muito a igreja por muitos anos. Irmãos, quem tem mais de 40 aqui sabe o que a Rede Globo fez com a gente. Era novela em cima de novela, ó, descendo a lenha, rotulando o tempo inteiro. Radicais, pecadores, hipócrita. A gente recebeu o nome de tudo quanto foi jeito. Porque a única forma que eu tenho de vencer a oposição é denegrindo a oposição. E eles sabiam que eles precisavam nos parar.
porque senão a gente ia tomar a Rede Globo. E é o que vai acontecer. Ou ele se converte, ou a Rede Globo se converte. Mas eu quero dizer para você, Deus tem algo tremendo na sua vida. Fica firme. Você que começou a jornada, fica firme. Deus decidiu mudar a sua história. Como Deus decidiu fazer de você um vencedor, fazer de você, menina, uma vencedora, uma garota que seria só um objeto para a satisfação sexual de muitos homens, Deus olhou para você e decidiu escrever teu nome no livro da vida. Um cara que foi destinado a ser só um bêbado pela vida fora, Deus olhou para você e resolveu escrever seu nome no céu. Isso é lindo. Fica firme, não deixe ninguém rotular você, não deixe ninguém chegar tirando com sua cara. Não aceita, não se deixe ofender. Só você sabe quão bom e quanto bem Deus tem feito para você. Não é verdade? Como é bom, irmãos, andar com Jesus. Como é bom andar com Jesus. Como é bom. Fecha teus olhos. Como é bom servir a um Deus que se importa com a gente. Senhor, recebe a nossa adoração nessa noite. Recebe o nosso louvor nessa noite. Porque não há outro Deus semelhante a Ti. Não há outro Deus semelhante ao Senhor. Um Deus que anda com a gente, que ouve o nosso choro e que muda a nossa história. Não existe. Meu Deus, recebe o nosso louvor, porque o Senhor é o Deus que abate os reis e exalta os humildes. Obrigado, obrigado. Meu Deus, eu estive por muito tempo dentro de um terreiro de macumba, servindo orixás, servindo demônios. Mas nenhum deles se assemelha ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o nosso coração anela, tem sede de estar contigo. Obrigado. Obrigado porque o Senhor disse: eu vou preparar lugar para vocês. E quando esse lugar estiver preparado, eu vou voltar para buscar vocês. Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Obrigado. Não há outro como o Senhor. E o nosso coração sedento diz: vem. Vem. Ora vem, Senhor Jesus, vem. Vem. Amém. Continua com os olhos fechados. O pai de um diácono, de uma igreja na qual eu também era diácono, era novo convertido, chegou um senhor de idade, foi visitar ele. O pai dele estava na casa dele e ele chegou para mim e disse: Getúlio, eu queria muito que você fosse lá em casa, que você pregasse o evangelho para o meu pai. O senhor já de idade, baiano, já bem bastante vivido. E eu cheguei na casa desse diácono e a gente começou a conversar e o assunto foi pendendo para eu pregar o evangelho para esse senhor. E de repente eu comecei a falar de Jesus para aquele homem. Ele é muito sistemático. E eu comecei a falar o quanto Deus o amava, o quanto Deus queria fazer uma obra na vida dele. E comecei a falar de Jesus para ele. E de repente ele fechou os olhos e dormiu, eu pregando para ele. Quando eu olhei que ele estava dormindo, eu falei: não tem porquê, ele está dormindo. E o Espírito Santo me disse assim: ele está fingindo que está dormindo para você não pregar para ele. Mas diga para ele, se ele morrer agora, ele vai para o inferno. E essa mensagem é muito dura, né?
E ele fingindo que estava dormindo para que eu não pregasse mais para ele. Eu disse: o senhor sabia que se o senhor morrer agora, o senhor vai para o inferno? E ele acordou. Eu não entendi por que Deus me deu uma palavra tão dura para pregar para ele. Mas poucos dias depois ele faleceu. Poucos dias depois, eu fui o último a pregar o evangelho para ele. O último mensageiro que ele ouviu antes da morte fui eu. Eu quero nessa noite fazer um apelo para você. Talvez você não está satisfeito com a vida. E você tem todos os motivos para não estar satisfeito com a vida. Mas você deixa a vida me levar, sabe? E está seguindo o curso natural da coisa. Talvez você já tenha feito promessas de mudar de vida, de ser outra pessoa. Aquela criança que você foi um dia e sonhou em ser ou um médico, ou um piloto, né? Aquele sonho de criança, ou ser polícia, ou ser médico, ou ser piloto, alguma coisa assim. E a idade foi passando e a vida foi matando esse sonho. E agora você simplesmente estacionou e você não quer outra coisa a não ser viver um dia por vez só. Você desistiu de sonhar. Mas essa noite, eu quero dizer para você que Deus pode fazer você voltar a ser um louco sonhador. Porque é isso que somos. É isso que nós somos. Sonhadores loucos. Ou você acha que não? Você me viu orando? Eu dizendo: obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor vai vir qualquer dia desse. E o Senhor vai buscar a gente. Isso é coisa de doido. Tá louco? Não tem lógica. O Evangelho não tem lógica. Nós voltamos a ser sonhadores em Cristo. E essa é a oferta que eu quero fazer para você nessa noite. E eu queria muito que você não recusasse. Se você está aqui e ainda não tomou sua decisão com Cristo para dizer: eu não quero a vida que planejaram para mim, eu quero planejar a minha própria vida. Se você é assim, você precisa tomar uma decisão com Ele, porque só Ele pode escrever uma nova história para você. Você e Ele vão escrever uma nova história junto.